Bom dia, gurias. Vamos dar início à nossa terceira mentoria para orientação de estudos. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam conseguindo fazer as tarefas, que vocês estejam descobrindo coisas novas aí, né? Que essa é a intenção do programa. A gente faz a mentoria e eu deixo, além do que eu falo, né, eu deixo links, né, com mais coisas para vocês darem uma olhada. Então é interessante que vocês olhem os links, né? Que a ideia do programa não é que vocês fiquem só com o que eu falo aqui na mentoria. A ideia é que vocês descubram o mundo, que vocês comecem a gostar e a partir daquilo que a gente falou, vocês já vão descobrindo coisas novas, né? Que é o lifelong learning, que é sempre aprender, né? O aprendizado contínuo e autônomo. Vocês aprenderem a buscar pelo conhecimento, né? Não precisar de alguém dizendo para vocês o que estudar, mas vocês já, né, tomando essa iniciativa e também de despertar essa vontade de vocês de sempre buscar o conhecimento, né, de querer sempre aprender mais. Mas eu vou falar isso muitas vezes aqui na mentoria, vocês vão ver que eu vou ficar repetindo para vocês, que a gente tem que buscar conhecimento sozinho, que a gente tem muitas ferramentas hoje em dia, né? Ah, na minha época, eu estou com 48, na minha época de estudante, a gente tinha que buscar informação em livros, né? Não que a gente não tenha que buscar hoje em dia informação em livro. O livro é uma informação consolidada, né? Foi revisado ali, publicado e tal. Então a informação é uma informação segura, mas eu quero dizer assim que além dos livros, né, que a gente tem muita informação na internet, a gente tem muitos vídeos, a gente tem muitas pessoas falando sobre vários assuntos, né? A gente tem podcast. Então, assim, a gama pra gente de material, de coisas é muito grande hoje em dia. Na minha época, a gente tinha que copiar e colar de livro, né? Por exemplo, né? O professor dava tarefa, lá na página tal, livro tal, copia, tá, né? Hoje não, hoje a gente tem, nossa, hoje a gente tem o mundo na palma da mão praticamente, porque quem não tem computador tem um telefone, né, que acessa a internet e a qualquer momento tu pode estar lendo alguma coisa, tu pode estar ouvindo. Então é nesse sentido, né, assim, sempre buscar mais informação, que a gente aprenda uma coisinha por dia. Lá no final do ano isso já vai ser um montante grande, né? A gente não se dá por conta assim. Hoje eu aprendi que tal tag lá no HTML, amanhã tu aprende outra. Quando vê, tu tá sabendo já de um monte de coisa que tu não sabia, né? Um exemplo do HTML que é o que a gente está vendo, mas assim para todas as coisas, né, da nossa vida. A gente sempre aprender, não ficar estagnado, né? A gente sempre tem que buscar informações. Então vamos lá. Bom dia, né? Minha capa sorridente. Então hoje vamos começar finalmente, né, os estudos sobre o HTML. Eu vi que lá no grupo já está uma conversa avançada, né? A mulherada está conversando bastante sobre outras coisas já. Mas aí, de novo, né, eu quero conversar com quem está se sentindo inseguro, de repente, está achando tudo muito difícil, tudo muito diferente. A gente vai começar do início devagar, tá? Claro que sempre tem pessoas em qualquer lugar que a gente vá que vão saber mais, né, que a gente, ou já trabalharam, ou conhece alguém que trabalha na área. Então, o que eu quero dizer assim, não se compare, né? Vá no seu tempo. Claro que teu empenho vai fazer diferença, né? Tu tem que te questionar, eu estou me empenhando, eu estou estudando? Eu estou, então é o meu tempo. Então vamos indo, não vamos parar, não vamos desistir, porque assim, tem pessoas que aprendem mais rápido, pessoas que aprendem mais de forma mais lenta, né? Então por isso que eu sempre falo cada um a seu tempo e não se sentir oprimido porque a colega já sabe de tal coisa, eu não sei ainda. Não, né? Mas claro, vamos estudar. Todo mundo tem capacidade, a mesma capacidade. O que muda é o empenho de cada um, né? E o tempo. Tem pessoas que realmente demoram um pouco mais para aprender e outras pegam com mais facilidade. Isso é assim para tudo na vida, né? E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, lembre-se sempre que sua dedicação fará toda a diferença, né?
a gente tem que se empenhar. Hoje em dia tudo é muito competitivo, né? Em relação ao emprego, à vida da gente, então a gente tem que se empenhar. Leia os conteúdos dos links sugeridos, assista aos vídeos e busque por outros. Então, é o que eu estava falando no início, né? Lê o material, o conteúdo que foi dado, olhe os links também que eu sugiro no final, né? Sempre vai ter um Saiba Mais lá para vocês. Enquanto vocês estão assistindo os vídeos que eu sugiro, já vão aparecer outros, né? Que de repente chamem a atenção de vocês. Assistam também. E assim assim vocês vão construindo o conhecimento de vocês, tá? Pratique muito. Vocês vão ver que a partir de agora, vocês vão ter que praticar. Por quê? Vocês vão entender tudo que eu falar aqui na mentoria, vocês vão achar até fácil. Mas vocês só vão aprender, vocês só vão saber se aprenderam mesmo quando vocês forem fazer sozinhos. Porque isso é bem comum na parte de informática. A parte que eu trabalho, né? Que eu também sou professora à noite, enfim. A pessoa tem a impressão que entendeu quando o professor está explicando, e aí na hora de ir lá fazer sozinho não consegue, né? Então por isso que a prática é muito importante. Tu tem que tentar. Vai errar, possivelmente, muitas vezes, mas é a prática que vai te dar o conhecimento. Quando tu começa a praticar e olhar os resultados, tu vai aprendendo com isso. Sim, eu já fiz, eu vi que aqui não dá certo. Então vou tentar de outra forma. E tenta, e tenta. Então, com essas tentativas, né, tu vai aprender, tu vai chegar num ponto que depois tu vai, quando tu for criar alguma coisa, não, isso aqui é assim, isso aqui é assado, né? Tu já vai ter aprendido como faz algumas coisas. Porque eu vou explicar aqui, vou mostrar um projetinho, né? Vou fazer aqui com vocês. Vocês vão entender. Vocês só vão entender, mas aprender, vocês só vão aprender se vocês praticarem. Né? Se vocês forem lá, botar a mão na massa e fazer. Organize suas dúvidas para tirá-las, nunca fique com elas. Por mais boba que vocês acham que seja a dúvida de vocês, porque às vezes, eu não vou perguntar, porque minha dúvida é muito, muito boba. Tem que perguntar. A tua dúvida pode ser de outra pessoa, e boba por quê? É uma dúvida. Todas as dúvidas são dúvidas, né? Não tem a dúvida maior e a dúvida menor, a dúvida melhor e a dúvida pior. Tem que perguntar, tem que tirar a dúvida, não pode ficar um ponto de interrogação, porque de repente essa dúvida é pequena, depois vai juntar com outra e com outra. Então sempre pergunta, tá? Importante, a gente sempre fala sobre várias coisas nas mentorias, tá? Eu tiro dúvidas, eu tento lembrar o que foi comentado no grupo, de repente, porque eu dou uma passada de olho lá, às vezes tem muita mensagem, eu não consigo ler todas, tá? Mas eu sempre dou uma passada até para ver o que vocês estão conversando, para comentar aqui na mentoria. Então, aonde está a informação do que está acontecendo? Na gravação das mentorias. Todas as mentorias são gravadas, então, ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa? Assiste a mentoria de novo, claro, pergunta lá no grupo também. Eu vejo que às vezes tem conflito de informação. Datas de entrega, tá tudo ali no Moodle, né? E tá tudo gravado também. Essa conversa que a gente está tendo agora tá sendo gravada, vai ficar lá, tá? Claro que vocês também podem e devem usar o fórum. Vocês viram que tem um fórum lá, né? Que coloquem suas dúvidas lá também, que nem eu falei, de repente a tua dúvida pode ser de outra pessoa. Então, né, vamos trabalhar nesse sentido. E assim, vamos cuidar o emocional, assim, antes de desesperar, porque eu vejo que às vezes algumas meninas ficam ali aflitas, porque não conseguiram fazer, porque não conseguiram entregar. Respira, veja se não tem a informação que tu precisa em algum lugar, dá uma pesquisada, aí se lá no final realmente tu não conseguiu resolver, aí tu pergunta, né? Por que eu tô falando isso? Porque se a gente entra numa empresa, claro, se a gente entrar como estagiário, a gente vai fazer perguntas, né? Mas assim, tem até certo ponto, porque tu vai entrar, tu vai começar a fazer perguntas para aprender, mas tu não vai ficar sempre perguntando, né? Tu não pode ficar sempre dependente de alguém. Tu tem que criar essa autonomia de buscar informação, né? Sozinho, de pesquisar, porque como tem muita competitividade, a gente tem que
ficar atento, né? A gente tem que saber buscar pelas informações, tá? E perguntar realmente quando não conseguiu, se olha, realmente eu já pesquisei, já tentei, já não consegui. Aí, beleza, vou pedir ajuda, certo? Por isso que eu coloquei aqui, seja persistente, tá? A gente está falando, eu estou falando tudo isso, né? Não só em relação para a vida de vocês, mas para o trabalho, né? Vocês vão fazer transição de carreira. Vocês viram que tem muita gente correndo atrás também, então a gente tem que ter o nosso diferencial, né? Claro que cada um dentro das suas condições. Então vamos lá. Para de falar, Rafa, vamos começar o assunto de uma vez, né? Então vamos lá. Então a gente vai começar a falar sobre o HTML. Lembram lá da mentoria que a gente fez um comentário assim generalizado e tinha 3 bonequinhas: o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML sendo a estrutura, né, do nosso site, o CSS a beleza do site e o JavaScript vai ser a interação. Então, vamos começar pela estrutura, por isso que essa bonequinha aqui é o esqueleto, né? Como se fosse o corpo da gente, a estruturação do nosso site. Então, o HTML é o componente básico da web, ele permite inserir o conteúdo e estabelecer a estrutura básica de um site. O HTML é o esqueleto da sua página. Espera aí que alguém está com dificuldade também para entrar. Mas em que sentido será? O link está lá no grupo. E tudo bem se não conseguir acompanhar, entra, né? Quando conseguir entrar e depois o que perdeu está gravado, aí consegue assistir a gravação lá, tá? Não tem problema. Então, o HTML, ele não vai ter beleza. Vocês vão ver que eu vou fazer um projetinho depois ali para começar junto com vocês, que quando a gente começa com HTML, ele não é bonito. A página não vai ficar bonita como essa que a gente vê. O Tim, às vezes, né? Eu tô lendo o chat aqui, por isso que eu falei. O Tim, às vezes, ele complica um pouco a vida da gente, mas tem que tentar algumas vezes, daí a gente consegue. Então, vamos lá de novo. O HTML, ele não vai deixar aquela página bonita como a gente está acostumado a navegar, né? Nos sites por aí e ver. O HTML é a estruturação do nosso site. Ele vai dizer aonde eu vou colocar, né? As coisas. É como se eu tivesse uma sala vazia, como se o nosso site, no primeiro momento, fosse uma sala vazia e eu coloco os móveis todos ali dentro, né? Coloco os móveis todos naquela sala. Depois, lá no CSS, eu começo a arrumar esses móveis, né? E no JavaScript, eu começaria a trabalhar já onde esses móveis estão. Mas o HTML é estruturação. Eu vou dizer quais elementos a minha página vai ter. Então, o HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, está presente em praticamente todos os sites da internet. Então, todos os sites que vocês veem, praticamente, eles têm o HTML. Praticamente não, todos têm o HTML, né? É uma ferramenta utilizada para fornecer informações para as pessoas que acessam os sites, navegadores e mecanismos de busca. A estruturação, o HTML ele não é uma linguagem de programação, vocês estão vendo aqui que ele é uma linguagem de marcação, tá? Então, eu vou marcar os espaços no meu site, eu vou dizer aonde vai ficar o meu, quem vai ficar dentro do meu cabeçalho, quem vai ficar dentro do meu corpo, quem vai ficar dentro do meu rodapé, quantas divisões o corpo do meu site vai ter, né? Então, toda essa estruturação eu vou fazer com HTML. É utilizada para fornecer informações que acessam sites. Essa questão de acessar sites são as pessoas que não enxergam, por exemplo, né, que só escutam. Então, o narrador lá do navegador vai falar toda a estrutura do site a partir do HTML que ele encontrar. Então, se o HTML não for bem escrito, que a gente já vai falar as questões de tags semânticas e tal, a pessoa que está escutando também não vai escutar uma coisa muito legal, né?
vai escutar uma coisa que não vai fazer muito sentido. Então, é importante a gente estruturar bem os sites. Os navegadores e mecanismos de busca também se orientam com informações que a gente coloca no HTML. Lá na trilha 2, a gente aprofunda mais essa questão do mecanismo de busca, né, e como eles se baseiam no HTML. Mas aqui, para vocês, já na trilha 1, isso já é importante, né, de ser pensado, que o HTML tem que ser bem escrito, porque ele é muito importante, né, na hora das pesquisas. Mas que pesquisa é essa? Aquela que o Google faz, né, quando a gente digita uma informação lá e dá Enter, o mecanismo de busca vai procurar por aquilo que a gente digitou ali. Né? Então, são softwares, né, que fazem a pesquisa nos servidores. Então, isso seria um mecanismo de busca, tá? Então, o mecanismo de busca sempre vai procurar por sites mais bem escritos, né? Que são com tags semânticos, que a gente vai ver logo em seguida aqui. Então, com ele é possível definir a estrutura, o posicionamento dos elementos, a divisão de uma página em blocos visuais e combinar texto, imagens e vídeos para aplicações web, tá? Então, tem gente que fala assim, é só o HTML, é fácil, é simples. Não é só o HTML, ele tem que ser bem escrito, né? Porque ele tem uma importância muito importante, porque ele é muito importante, né, na construção dos sites. Então, como seria uma estrutura geral de uma página? Eu tenho a tag principal, que é a tag HTML. Depois eu tenho a tag head, que vai conter informações para o navegador. Esse head aqui, nessas informações que vão no head, o usuário não vai enxergar. São só informações para o navegador. Como as meta tags, que são informações sobre o próprio site, e o título, que é aquele que aparece lá na abinha do navegador quando a gente renderiza o site. Vou mostrar isso na prática para vocês também, tá? Então, na tag head, a gente tem a tag header também. Só que o header, vocês vão ver que é outra coisa. O head são informações do nosso site para o navegador. Depois a gente tem o body, que é o corpinho do nosso site, né? O corpo do site, tudo que fica dentro do body, é o que o usuário vê. Então, tudo que a gente colocar aqui, o usuário vai ver. E entre outras que a gente vai acrescentar na página que a gente constrói. Essa aqui seria a estrutura geral mesmo, assim, a geralzona, que é o que o Visual Studio dá para a gente quando a gente começa a criar um projeto. Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês também na prática como o Visual Studio ajuda a gente nessa questão de escrever coisas, né? Tem coisa aqui no Red, por exemplo, que é muita informação para a gente decorar, para a gente saber de cabeça o que colocar. E o Visual Studio faz esse preenchimento para a gente. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, as tags, né? O HTML é composto por várias tags. Então, que é uma etiqueta ou um marcador. Então, o item mais importante do HTML é a tag. Uma tag nada mais é do que um elemento marcador que dirá ao navegador como o objeto da página será mostrado na tela. Então, eu vou fazer as marcações, né? Quando eu carregar esse site, ele vai ser montado em cima das tags, né? Da forma que eu escrevi essas tags. Toda tag recebe um nome e uma identificação. Então, o nome da tag deve estar escrito entre os sinais menor e maior. Algumas pessoas chamam de boquinha, né? A boquinha, um lado, boquinha para o outro, mas são esses sinais de maior e de menor. Por exemplo, a tag P, deixa eu volta. Está, para eu dizer que eu quero usar a tag P, né? Porque eu posso ter a P, a letra P, né? Mas para eu dizer que eu quero usar a tag P no HTML, eu vou usar ela entre esses símbolos. Umas têm uma abertura e, na maioria das vezes, um fechamento, usando-se a barra antes do nome. Então, por exemplo, a tag P, eu vou abrir dessa forma. Vocês enxergam o mouse na tela? Tá. Então, eu vou abrir a tag dessa forma e vou encerrar a maioria, porque algumas não precisam fechar.
e fechar ela com esse /p. Existem tags que não precisam ser fechadas, ou seja, não tem conteúdo que ela controla ou já possui todas as propriedades que precisa. Por exemplo, a tag meta, eu não preciso escrever uma /meta no final. Eu só fecho, barra e fecho a boquinha. Assim como a tag image também, que ela já tem todas as informações que ela precisa, então eu não preciso informar que ela está sendo fechada. No corpo dela já está dizendo o que ela vai carregar e que ela deve encerrar depois que carregou aquilo ali, então não preciso fechar. Mas a maioria delas eu preciso dizer que encerrou, como a do P, né, que aqui o exemplo, né? Então, tags também podem apresentar atributos que expandem suas características ou propriedades. A tag P é uma que eu preciso abrir e fechar. Ai, Rafa, como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou descobrir isso? Tem a documentação oficial do HTML, que eu também coloquei no link ali, que é o MDN, né, o Mozilla, que quando a gente fala em documentação oficial, é quando ela é onde as informações são confiáveis, né, onde ela foi escrita. E também tem o site W3 School, que é como se fosse uma cópia da documentação oficial, só que ele é mais intuitivo. Eu acho ele mais, assim, querido, para a gente entender. O MDN lá já é mais, como é oficial, eu não sei explicar para vocês a sensação, mas eu acho mais fácil aprender pelo W3 School do que pela documentação. Mas a gente usa os dois para procurar informações. Depois eu vou mostrar para vocês o W3 School. Lá tem todas as tags, né, todas as informações que vocês vão precisar aprender no HTML. Vocês vão ver que é muita coisa, por isso que a gente tem a trilha 1 e a trilha 2, tá? O esquema de uma tag. Então, normalmente uma tag vai ser um elemento, né? No caso aqui é o elemento A, que é a tag âncora, que a gente chama. Ela é muito importante para a gente fazer links dentro do nosso site. Aqui eu não comentei do atributo, né? Que elas também podem apresentar atributos. O que são os atributos? Atributos são coisas que eu posso colocar na tag para deixar o funcionamento dela melhor. Eu posso incrementar a funcionalidade da tag. Por exemplo, aqui, eu coloquei a tag P. Ui, é que eu não posso clicar em cima, senão ele volta. Eu tenho a tag P e tenho o atributo lang. O lang é a linguagem. Né? Em qual linguagem esse P vai ser escrito? Vai ser escrito em português do Brasil, que é assim que a gente escreve, né? O português, PTBR. E vai ter um estilo, a gente não viu ainda o CSS, né? Mas a gente pode escrever trechinhos de CSS dessa forma, dizendo que o style vai ser a cor vermelha. Então, esse parágrafo vai ser escrito em português e na cor vermelha. Notem que eu modifiquei. Desculpa. Notem que eu modifiquei as características do P. O P ele só criaria um parágrafo no site. Aqui eu estou dizendo que ele vai criar um parágrafo, só que ele vai ser escrito em português e na cor vermelha. Isso são atributos, né, que eu coloco nas tags. E sempre entre as tags, para aparecer alguma coisa na tela, se eu abro a tag e fecho, não aparece nada. Vai aparecer o que eu colocar entre os sinais de maior e menor, tá? De abertura e fechamento. Então, por exemplo, aqui nesse P apareceria a palavra texto em vermelho, tá? Sempre vai aparecer o que eu colocar entre a abertura, né, da tag e o fechamento. Mas eu vou mostrar isso também na prática para vocês, tá? Então, o esquema da tag, então, o elemento, né, qual é a tag que vai ser a abertura dela, notem que o A aqui abre, depois do BR aqui vai fechar, e lá no final, tem o final, né, que é o fechamento dessa tag, que é o /A. Essa tag A tem um atributo href, né, que vai receber um conteúdo. Então, sempre que ela for receber um atributo, vai ter o nome do atributo e o valor desse atributo, tá? Aqui, ó, tudo é um atributo. E o atributo é dividido em nome do atributo e valor do atributo. E tudo que eu quero mostrar no navegador, na tela, né, que vai aparecer para o usuário, vai ficar, que é o conteúdo que a gente chama, vai ficar entre a abertura e o fechamento, tá? Então, aqui nesse caso, tudo isso aqui que está escrito vai aparecer somente esse IFSC.
como um link, né? Porque aqui eu estou dizendo que a tag A é uma tag para a gente criar links, né? A gente chama de tag âncora, que tem o atributo href, que vai procurar por uma referência. E essa referência, normalmente, eu coloco aqui, é um caminho, né? Um caminho para um site externo, para um link externo, né? Pode ser para um link interno ou para um link externo. Então, nesse caso aqui, no momento que a pessoa clicasse no IFSC, seria encaminhada para um endereço http www.ifsc.edu.br, tá? A gente vai ver isso aqui também na prática para vocês irem fazendo. Normalmente a gente usa o A para linkar as páginas. Lembram lá no Google Sites, vocês fizeram uma página inicial e tem as outras abinhas lá, né? Contato, por exemplo, saiba mais, sei lá. E aí, quando a pessoa clica naquela aba, é redirecionada para aquela página. Como é que a gente faz isso no HTML? Usando a tag âncora, né? Também vou mostrar para vocês depois. Aí entram as tags semânticas, né? O HTML5, quando ele foi construído, ele trouxe essa questão da tag semântica. O que é uma coisa semântica? É uma coisa, uma expressão, né, que faz sentido, que tem um sentido semântico, faz sentido estar ali, né? O código semântico é aquele que usa os elementos da linguagem de marcação em conformidade com o seu significado. Então, alguma coisa semântica é alguma coisa que tem significado. É fundamental para o entendimento do conteúdo para pessoas que usam softwares leitores de tela, né? Que nem falei para vocês, quem está só ouvindo e não enxerga, se o site não for bem escrito, não vai fazer sentido, né? Mas qual sentido, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Então, o HTML semântico é a forma de deixar o site com suas informações bem explicadas e compreensíveis para o computador, ajudando até mesmo em sua busca no Google e facilitando o entendimento de leitores de acessibilidade. Com o HTML semântico, ficou muito mais fácil interpretar as páginas. Como é que era feito tradicionalmente os sites antes de entrar o HTML semântico? O HTML semântico entrou com o HTML5, né? A última versão agora do HTML. Antes as pessoas criavam tudo com div. O que é a div? A div é uma tag de divisão. Ela foi extinta? Não. Ela é bastante usada, só que agora em conjunto com as tags semânticas. Então, olhem essas duas estruturas, por exemplo. Aqui na tradicional, eu tenho a div, que tem uma classe chamada id. Aliás, um ID com a classe, um ID chamado header. Estou com a classe na cabeça. Aqui embaixo eu tenho uma div com a classe post. Aqui eu tenho outra classe post. A gente vai ver o que é esse div, o que é essa classe e o que é esse ID, tá? Fiquem tranquilas. Mas é assim, é uma forma de eu especificar que eu quero pegar aquela div específica. Por exemplo, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divs. Então, eu preciso ter alguma coisa a mais para dizer qual que eu quero trocar a cor, por exemplo, né? Eu quero trocar a cor do sidebar. Então, todas são divs, mas eu tenho uma div que se chama sidebar. Então, vou pegar esse ID aqui para dizer lá no CSS depois qual classe eu quero especificar. Estou com o bichinho do aqui. Então, por esse motivo, né, de tudo virar div, entraram as tags semânticas. Imagina um leitor lendo essa parte tradicional aqui, um leitor lendo, né? Mas é isso aí. Div, não sei o que, cabeçalho, div, quem é, né? Então, o leitor leria assim, div. No semântico, o leitor vai ler o quê? Vai ler cabeçalho. Então, quem está escutando sabe que os elementos que o leitor vai ler fazem parte do cabeçalho do site. Depois o leitor vai dizer nave, que seria o sidebar aqui do tradicional. Dentro do nave estão todos os itens de navegação, vai ter links, os links de navegação do site. Normalmente o menu, né? Que a gente coloca dentro do nave. Então, menu tal, item tal.
Então, vai fazer mais sentido o leitor, para o leitor e para a pessoa que está ouvindo, as tags semânticas, né? Porque ele vai dizer quem é o cabeçalho, quem é o footer, quem é o nav, quem é o article. Todas essas tags aqui tá lá no material também, a explicação de cada uma, né? Uma por uma, o que elas significam. Mas header em inglês é cabeçalho, é diferente do head, né? Que a gente viu na estrutura geral. Head é cabeça, mas a cabeça do site com informações para o navegador. No HTML, a gente vai usar o header, que seria o cabeçalho do nosso site. Tudo que a gente vê lá no início, né? Que é o menu, um logo, uma imagem, né? Com um título no meio. Aquilo que vocês fizeram lá no Google Sites. Depois a navegação, que está dentro, normalmente também está dentro do header, né? E assim por diante. E o footer é rodapé em inglês. Então, footer, um rodapé, né? A pessoa vai se orientar mais, né? Vai conseguir imaginar melhor a estrutura do site. Então, por isso que a gente vai usar sempre tags semânticas, tá? E dentro das tags semânticas, a gente vai usar o div. Depois eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer divisões, mas dentro da estrutura semântica que a gente já criou. A gente pode também visualizar o HTML de outras páginas. Então, como visualizar o código-fonte, né? Você já viu uma página da web e se perguntou, nossa, como eles fizeram aquilo, que coisa legal, como é que será que foi feito isso? A gente pode dar uma espiadinha, né, no site das outras pessoas, os sites que já estão prontos. Vou mostrar para vocês depois também quando eu compartilhar a tela, tá? Essa ferramenta chamada DevTools. Então, o DevTools é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento web que são construídas diretamente no navegador para alterar a estrutura do DOM. O DOM é um modelo de documento. Esse modelo de documento, ele é do navegador. Então, é em cima desse modelo que ele vai renderizar os nossos sites. Né? A gente precisa sempre de um modelo para se basear, para fazer alguma coisa. No caso do navegador, esse modelo se chama DOM. Que é utilizado pelo navegador para representar a sua página, né? Então, quando a gente mandar carregar nossa página, essa página vai ser carregada em cima desse modelo, para ficar uma coisa mais organizada, né? Para não ficar, até para o navegador saber onde colocar as coisas. Como é que a gente acessa esse DevTools? Clicando com o botão direito do mouse em uma página HTML, selecionando a opção inspecionar. Vou mostrar para vocês como é que faz também. Essa inspecionar vai abrir uma janela, né, contendo o código-fonte HTML da página. A gente pode dar uma espiada, então, em algumas coisas nas páginas que já estão prontas, tá? Clicando com o botão direito do mouse, então vou explicar para vocês, né, como a gente acessa, a gente escolhe o lugar ali, clica com o botão direito, abre o inspecionar, vou mostrar isso aqui tudo para vocês. A gente também pode fazer mudanças na página, né, mas só na hora, né, quando a gente atualiza a página, ela volta a ser o que ela era antes. Vou mostrar tudo isso aqui para vocês também. Essa aqui é a aparência do DevTools, né? Então, quando eu carrego o DevTools, ele fica me mostrando o HTML da página. Eu consigo também selecionar partes, né, que eu quero modificar. Posso mudar também o CSS já dessa página. Mas, claro, quando essa página for carregada de novo, ela volta ao normal. Só vou conseguir fazer alterações no momento ali, né, para ver como ficaria. E as orientações, os conteúdos todos lá na plataforma, né? Tudo aquilo que eu já falei lá no início para vocês. Então, vou compartilhar aqui a tela. Se alguém escreveu alguma coisa no chat, eu não estou vendo o chat, tá? Acho que não. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês agora. Para a gente botar em prática tudo isso que a gente falou agora, né? Então, a tela inteira. Então, em primeiro lugar, conseguiram instalar o Visual Studio? Todo mundo conseguiu instalar o Visual Studio? É fácil, né? Alguém quer falar? Não? Sim, sim. Fala, Renata. Oi, desculpa, não era para colocar o joinha. Ah, E aí, tá, sem foi a querer, levantei mãozinha. a mão. Tá, não tem Obrigada. problema. Eu vi lá também que algumas pessoas estão comentando em instalar um Node. Um Node é um processador de JavaScript. Nessa primeira trilha,
vocês não precisam instalar o Node, não vai fazer falta, digamos assim. Na trilha 2 já sim. Mas, então, quem não, que eu quero dizer assim, quem instalou o Node, ok, beleza, não tem problema, mas quem não instalou também não tem problema, tá? Vai conseguir fazer tudo também do mesmo jeito. Então, vamos lá, as perguntas, né? Vocês estão vendo meu Visual Studio? Que agora eu não vejo mais vocês quando eu compartilho a tela, tá? Aqui. Então, aqui eu tenho meu Visual Studio já com código aberto, mas eu gostaria de fazer esse processo aqui com vocês, todo ele de novo, né? Então, vou fechar a pasta. Tenho aqui o Visual Studio vazio, né? Quando vocês instalarem ele, ele vai estar dessa forma. Vai ter aquele arquivo que eu fechei aqui, né? De boas-vindas e tal. Mas, a princípio, ele fica assim, vazio. Aqui do ladinho eu tenho uma área, né? Que é o explorador de arquivos. Então, eu posso abrir a pasta que a gente comentou que a gente tem que criar, sempre que criar um novo projeto, posso abrir ela por aqui. Posso vir aqui também e abrir a pasta, né? Vou fazer por aqui para vocês verem que é a mesma coisa. Quando eu clico ali em abrir a pasta, ele vai lá para meus arquivos, né? Para o meu Explorer. Então, eu vou procurar por aonde eu criei a minha pasta. E agora eu esqueci o nome do arquivo. Acho que é esse aqui. Meu primeiro exemplo. Então, assim, vocês vão criar uma pasta que vai estar vazia, né? No primeiro momento, para carregar no Visual Studio. Vocês vão ver que ele não. Se eu vier aqui, ó, não era esse arquivo que eu tinha aberto. Se vocês vierem aqui e criar um novo arquivo, ele não vai conseguir criar um projeto. Então, sempre os projetos que vocês vão criar agora, no decorrer da trilha, vocês vão ter algumas tarefinhas, vocês vão sempre criar uma pasta, né, que vai estar vazia e depois vocês vão criar os arquivos dentro dessa pasta. Eu só vou espiar o nome daquele arquivo que eu estava antes, que era o que eu queria trabalhar com vocês. Aqui. Acho que esse aqui. Esse aqui. Que é um projeto do dia 29/3. Até eu teria que ter renomeado esse nome, essa página aqui, porque não é o que eu. Não é um nome correto, né? Mas assim, o nome que tu colocar na tua página, da tua pasta, é o nome que tu quiser, tá? Por exemplo, aqui eu tenho do dia 29, porque em algum momento eu criei essa pasta no dia 29/3 e quis colocar a data, mas pode ser projeto primeiro site, projeto inicial, qualquer nome que vocês quiserem, tá? O nome da pasta é o nome que vocês vão encontrar ela. Dentro dessa pasta, ela vai estar vazia no primeiro momento, né? Eu vou criar novos arquivos. Então, se a gente olhar do ladinho da pasta ali, do nome da pasta, tem um quadradinho com mais que é para criar um novo arquivo. Então, só estou passando o mouse em cima, ele já me fala. E um outro quadradinho que é para criar uma nova pasta. Aqui para atualizar esses arquivos e aqui para recolher as pastas. Se eu tiver muitas pastas dentro de um mesmo, eu posso criar pastas dentro de uma pasta principal, né? Pastas dentro da pasta do projeto. Eu poderia criar também, agora no decorrer vocês vão ver, uma pasta geral e dentro dessa pasta colocar todas as outras pastinhas com os projetos que eu vou fazer. Eu particularmente acho confuso porque elas vão ficar todas aqui no explorador, né? Eu vou ficar vendo elas aqui. Em algum momento isso pode confundir quem é o CSS de quem, né? Depois quando a gente começar a ver o CSS e quais arquivos são de quem. Então, eu acho melhor cada projeto, né? Cada tarefa que vocês forem fazer, criar uma pasta só para ela. E aí no Visual Studio abrir ela, né, só de abrir ela individualmente, para vocês não ficarem confusos com os outros arquivos. Mas isso é uma organização pessoal, tá? Então, aqui dentro desse projeto, eu já tenho esse aqui que eu vou mostrar para vocês depois, mas eu quero começar do zero, né? Lembram? Começar do zero. Imaginem que não tem nada disso aqui
dentro dessa pasta, só tenha o nome da pasta aqui. Eu vou abrir um novo arquivo. Esse meu arquivo vai se chamar, como eu já tenho o index aqui, eu não posso colocar outro nome, outro arquivo chamado index também, né? Ele vai dizer que já existe. Então, eu vou colocar index2.html. Quando eu criar o arquivo, eu tenho que dizer o tipo que ele é. Aqui eu tenho uma extensão, né, que vai já colocando os ícones do que eu estou criando, né? Então, eu coloquei index2.html. Eu preciso sempre ter um index, porque, por exemplo, lá no GitHub eu tenho a opção de publicar as páginas. Se eu for lá no repositório, se eu abrir o repositório, for lá em configurações, na opção Pages, eu consigo publicar esses projetinhos. O que que é publicar? Quando a pessoa clicar no link, como o Google Sites, né? Quando a pessoa clicar no link, já vai abrir o projeto carregado. A pessoa não vai precisar baixar o código e executar o código. Isso o GitHub já faz automaticamente. Mas ele só vai fazer se tu tiver um index, que é um índice, que é um arquivo de referência para ele fazer, tá? Mas aqui, como eu quero mostrar para vocês a criação, eu estou criando, e já tenho o index, eu estou criando o index2.html e dou Enter. Quando eu dou Enter, ele vai ficar em branco. Essa lampadinha que está aparecendo aqui é uma extensão que eu uso, tá? A de vocês não vai aparecer isso aqui. Essa extensão é essa black box aqui que eu tenho instalada, tá? Que é uma inteligência artificial que tenta ajudar a gente quando a gente está escrevendo código. Ele fica dando sugestões e tenta também criar um auto-preenchimento de código, tá? Mas isso aqui, mais adiante, vocês podem começar a usar. Agora vocês estão aprendendo. Então, o de vocês não vai ter essa lâmpada. Até se quiserem fazer junto, eu sei que é complicado assistir e fazer, ou depois, né, que terminar a mentoria, coloquem um vídeo de novo e façam junto. Tá? Vão fazendo junto para vocês irem aprendendo. Então, quando eu crio um arquivo HTML, ele vai abrir vazio, né? Ele abriu aqui o nome do arquivo e vazio. Eu vou colocar um ponto de exclamação. Notem que vai aparecer 2. O Visual Studio vai tentar ajudar a gente bastante na escrita do código. Então, eu coloquei um ponto de exclamação e me mostrou 2 opções. Eu vou dar Enter na primeira, ou clique, tá? Quando eu clico na primeira opção, ele já me monta toda a estrutura geral do site. Lembra que eu mostrei para vocês lá? A tag HTML, a tag head e a tag body. Esse document.doctype HTML é para o navegador saber que é um HTML que ele vai renderizar. Tá? Isso aqui é informação para o navegador também. Rafa, preciso me preocupar com esse monte de palavras aqui para iniciar? Não, porque vocês viram, né? Até vou fazer de novo. Eu vou digitar um ponto de exclamação e vou dar Enter e ele já vai montar toda essa estrutura para a gente. O que a gente pode mudar aqui? O atributo lang, que é a linguagem, né? Então, eu não quero escrever um site em inglês, eu quero escrever um site em português. Então, eu vou colocar PT-BR, que é o português do Brasil, tá? PT-BR. Se eu deixar o EN, vai funcionar igual, tá? Não vai ter problema nenhum, só que vai ficar abrindo aquela caixinha de traduzir, perguntando se a gente quer traduzir do português para o inglês. E aquilo às vezes incomoda, né? A gente está escrevendo sites em português. Outra coisa que a gente pode mudar nessa estrutura que o Visual Studio já traz para a gente é a parte do title. O title é o título que aparece lá no navegador. Eu vou mostrar para vocês aqui, lado a lado. Peraí, deixa eu botar aqui. Vou renderizar. Já vou mostrar como é que eu estou fazendo isso aqui também, tá? Vou colocar lado a lado aqui para vocês verem o que acontece. Então, aqui, esse document é o nomezinho que aparece aqui no navegador. Vocês vão ver que eu vou conseguir colocar ícones, né? Tudo eu vou mostrar depois no decorrer para vocês. Colocar uma imagenzinha, né? Um logo para a pessoa ver na aba quando abre. Mas aqui, como está escrito document aqui, aparece só document ali. Então, aqui eu vou mudar para primeiro
primeiro site. Então, quando eu mudo para o primeiro site aqui ele já mudou para primeiro site, ó. Já atualizou lá no navegador para primeiro site. Mas aí a pergunta, Rafa, como é que tu fez essa mágica, né, de conseguir abrir lá no navegador com aquelas informações que apareceram na tela? A gente tem uma extensão chamada, ó, a extensão é aqui nos quadradinhos, a Live Server, que eu já pedi para vocês instalar lá no início, lembram? Live Server, ó. É esse símbolo, e ela vai estar aqui para vocês desabilitar, né? Porque ela está habilitada. Então, deve aparecer desabilitar para vocês. Essa extensão, ela permite que a gente carregue um site da gente e fique atualizando em tempo real. Então, tudo que eu fizer aqui nesse código já vai mostrar automaticamente aqui do lado, né? Por que que é aqui do lado? Porque eu coloquei uma tela ao lado da outra. Eu acho legal para a gente já ir vendo o que acontece. Faz o código, ele já vai mostrando na hora ali o que está acontecendo. Então, como é que eu ativo como é que eu carrego através dessa extensão? Eu vou clicar com o botão direito, né? Que é o botão do outro lado do mouse que a gente usa, botão direito do mouse, e vou procurar pela opção Open with Live Server. Então, abrir com Live Server. Quando eu clico aqui, ele vai carregar meu site lá no navegador. E aí, tudo que eu escrever aqui dentro do body, ele já vai mostrar para mim. Então, vamos lá. Ó, eu escrevi H1 aqui e já apareceu o H1 do lado. Então, só para a gente rever as tags, né? Então, isso aqui vai ser informação do navegador. Eu só vou mudar o nome do site aqui e a linguagem que esse site vai ter, porque eu tenho sites escritos em inglês, tenho sites escritos em português, em francês, em espanhol, né? E um mecanismo de busca vai, como a gente está no Brasil, vai procurar por sites que estão escritos em português. Se eu estivesse num lugar que se falasse inglês, ele procuraria sites, né, escritos em inglês e assim por diante. Mas como eu não quero que fique aparecendo aquela opção de traduzir a página, eu já vou trocar o idioma no meu site para português. Então, troquei o nome do meu, coloquei o nome na binha, né, do meu primeiro site. E aqui é o body. O body é o corpo do site, né, tudo que o usuário está vendo. Dentro desse corpo aqui, eu vou colocar um H1 para mostrar para vocês. No momento que eu coloco o H1, ele já dá a abertura e o fechamento da tag, né? E um Olá Mundo aqui. Ah, Rafa, por que que apareceu o Olá Mundo? Porque eu uso essa extensão, né, que é uma inteligência artificial que fica já me sugerindo, mas aqui eu escreveria, né, Olá Mundo, e olha o que aconteceu lá, já renderizei lá na página o Olá Mundo. Ah, o H1 é uma tag de título. Por que que eu fiz o H1 primeiro? Para a gente se livrar da maldição. Ah, lembra, tem a maldição que a gente tem que sempre, que diz, né, reza a lenda, que a gente reza a lenda que toda vez que a gente for aprender algo novo relacionado à informática, a gente tem que criar um primeiro programinha mandando um olá mundo para o mundo, né? Então, já fizemos isso, vocês vão fazer também. Então, dentro desse body aqui, eu vou colocar as tags semânticas. O H1 é uma tag de título, que nem eu tenho aqui nesse outro index. Ó. Aqui nesse outro arquivo, eu tenho todas as tags de título. Elas vão, eu vou carregar esse aqui também. Elas vão mudando conforme o tamanho do H. Ó. Então, o H1 é bem grande, o H2 é um pouco menor, o H3, H4, H5 e H6. Tá? A gente vai até o H6. Então, são títulos que eu vou usar no meu site, tá? Quando eu quero destacar um título, eu vou usar um H1, H2, H3, H4 ou 5. Pela sintaxe, não deveríamos usar um H2 sem usar um H1. Por que que eu falei não deveríamos? Porque se eu colocar um H2, vai funcionar igual, né? Vai aparecer na tela. Só que semanticamente não vai estar correto, tá? Acho que até já vou fazer por esse aqui, ó. E aí dentro, então tá, o H1 é uma tag de título, vou tirar ela aqui, só para terminar o que eu tinha começado antes.
O body, que nem eu falei para vocês, é o corpo do site. Dentro do corpo do site é o que vai aparecer aqui no meu site. Esse aqui é. Ele está em branco, ó, porque não tem nada escrito dentro do body. Eu tirei o H1. Esse body a gente vai dividir com as tags header, né, que é o cabeçalho. A gente vai dizer que o site da gente vai ter um cabeçalho. Vai ter um cabeçalho. Depois do cabeçalho, a gente vai... Dentro do cabeçalho, a gente vai ter uma nave aqui, menu nave. Deixa eu colocar... É que tudo que a gente escrever entre as boquinhas vai aparecer ali, né? Dentro do header, eu vou ter um nave, a tag de navegação, que vai ter um menu, tá? Opa, tô no lugar errado. Não, tá certo. Que vai ter um menu. Então, esse aqui vai ser um cabeçalho. Vai ter o cabeçalho. O header é o cabeçalho. Tô fazendo uma coisa feia aqui, tá? Mas só para vocês terem uma noção. Então, o header é o cabeçalho. Dentro desse header, eu vou ter a tag nave, que é a tag de navegação, onde vai ter o menu, tá? Dentro desse cabeçalho aqui também eu posso ter uma imagem, né, que eu vou mostrar para vocês ali como a gente pode colocar. Depois do header, dentro do body, eu vou ter a tag main. Todas essas tags estão escritas lá, né, no material. A tag main é o conteúdo principal do site. Então, eu vou descrever todo o conteúdo do site dentro da tag main. Só que dentro dessa tag main, eu posso ter seções, que são as tags sections. A seção 1, seção 2, eu vou dividir o conteúdo principal em seções, né? E dentro dessas seções, eu posso criar divisões, que é a tag div, tá? Então, é dessa forma que eu vou organizando o meu site, que eu vou escrevendo, usando essas tags semânticas. Depois das sessões, eu quero finalizar já. Depois do conteúdo principal, eu quero ter um footer. Então, que é o rodapé, né? Que é o rodapé do site. E aí, finalizo. Então, dentro do meu body, né? Que é o corpo principal do site, eu vou ter um cabeçalho, eu vou ter um rodapé. Notem que o Visual Studio já mostra onde a gente abriu e onde a gente fechou a tag, né? Dentro do cabeçalho, vou ter tag de navegação, que normalmente tem um menu. Depois eu vou ter uma main, que é o conteúdo principal do site. E dentro dessa main, né, desse conteúdo principal, eu vou dividir o conteúdo principal em seções. E cada seção, para não dizer que uma seção é dividida por outra seção, que daí semanticamente não fica muito legal, eu vou ter uma seção e essa seção vai ter divisões, tá? Rafa, ficou muito confuso isso, mas olha só, aqui nessa outra página. Aqui eu vou abrir de novo, porque está abrindo outra página. Aqui. Nesse outro que eu escrevi aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Ficou bagunçado e colorido. Colorido porque eu usei um pouco de CSS. Esse CSS a gente vai ver depois, mas se vocês acharem muito feio só o HTML, vou tirar aqui para vocês verem. Vou comentar aqui o estilo, ó, vou tirar todo o estilo do site. O HTML é só isso aqui, ó. É só preto e branco e jogado aqui. Então, que nem eu falei para vocês vão ter uma sala e vocês vão colocar as coisas dentro dessa sala. O que eu tenho nesse site? Tem um head, que é onde estava o CSS, né? Agora eu comentei o CSS. Quando a gente comenta, ele fica verde, ele não influencia no site. Eu vou deixar fora até para vocês verem só o HTML, tá? Depois eu tenho o corpo principal do site, tem um header. O que eu tenho dentro do header? Eu tenho o H1, que é o site de teste, que é o que está escrito aqui, ó, site de teste. Depois, na tag navegação, eu tenho o menu que eu falei para vocês. Então, aqui está o menu. Por que o menu fica com os links já? Porque dentro eu usei a tag A. Eu falei para vocês, né, que linka, que é a tag âncora, ela faz
links com outras coisas. Para quem que ela está fazendo com quem que ela está linkando aqui, no caso, né? Com as outras páginas que eu tenho dentro do meu projeto. Cada vez que eu tenho cada página nova do projeto é um arquivo HTML diferente. Então, aqui eu tenho a tag, aliás, aqui eu estou linkando para o index, que é a página principal, e dentro eu escrevi home. Então, quando clicar no home, vai ficar na página principal. O segundo aqui é contatos. O contatos, tá usando aqui, ó, contatos, tá usando a página contatos.html. Tá linkado, né, com contato.html. Então, quando eu clicar em contato, ele vai lá para a página contato, que tem o que dentro? Deixa eu mudar aqui. Só tá escrito entre em contato comigo e um botão. Então, ó, também tem a tag botão aqui para criar um botão. Quando eu clicar, não vai para lugar nenhum, porque eu não tenho back-end, né? Não tenho banco de dados. Então, só vai ficar ali representado o botão. Depois, curiosidades. Eu tenho uma página aqui chamada curiosidades, e aqui no meu index, que é a página principal, eu também tenho, uma tag A referenciando essa página, curiosidades.html. Né? E para aparecer no site, eu tenho que colocar uma palavra entre abertura e fechamento, lembra? Tá aqui, ó, curiosidades, que é essa palavra aqui. Quando eu clicar aqui, vai me mandar para essa outra página, né? Outra página HTML que eu também tenho aqui no site. Então, voltando aqui para a página inicial, vou encolher aqui. Então, vocês perceberam que quando eu estou criando um site, deixa eu carregar isso aqui de novo. Esse site é construído de cima para baixo. Notem que, conforme eu estou escrevendo aqui, ele vai montando, literalmente montando o meu site aqui. Então, tem o meu header com escrito site de testes, né, que eu falei. Dentro do header, também do cabeçalho, eu tenho a tag de navegação, que vai ter o menu da página, que é essa parte de baixo aqui. Quando eu uso a tag A, ele já cria um link, né, por isso que já aparece a mãozinha. Depois, aqui eu não falei que era o conteúdo principal, mas eu poderia ter a tag main aqui, né? Eu só sair escrevendo, que seria o assunto principal. Então, eu teria que abrir aqui e fechar lá embaixo. Então, esse aqui seria o assunto principal. Notem que esteticamente não muda nada, né? Não influenciou em nada eu ter botado a tag main aqui. Ela vai funcionar do mesmo jeito. Posso colocar essa article também que ele está sugerindo aqui, enfim. Mas assim, ele vai renderizar linha por linha, de cima para baixo, tudo que eu escrevi no código. Então, aqui eu escrevi os 5 títulos, né? Que são esses aqui, 2, 4, 5 e 6. Não, 6 é o mais pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois aqui eu coloquei um parágrafo. Então, a tag P é esse parágrafo todo aqui. Só que dentro do meu parágrafo, eu quis colocar algumas palavras em destaque. Como é que eu fiz isso? Colocando outras tags. A tag I deixa em itálico, ó, se vocês olharem aqui, fica em itálico. Então, eu só quero essas duas primeiras palavras em itálico. Então, eu tenho que envolver somente quem eu quero com aquelas tags para ficar em itálico. Depois, o $city, eu quero que fique em negrito. Como é que eu coloco negrito no HTML? Usando a tag B, build, né? Bold, aliás. Então, olha só, somente as duas, né? Então, por isso que as duas aqui aparecem em negrito. Depois, eu tenho sublinhado aqui essa palavra. Como é que eu coloco sublinhado? Usando essa tag INS aqui. A gente tem diversas tags, nem eu sei todas de cabeça. Mas, assim, algumas vão se tornando corriqueiras, né? E a gente vai aprendendo a usar elas no nosso dia a dia. Aqui eu tenho uma palavra mais em cima, né? Então, é a tag sup que faz isso. Depois, que mais que eu tenho aqui? Deixa eu juntar isso aqui.
Ah, depois eu tenho o que aqui? Tenho itálico de novo, e tenho aqui uma pintada com amarela. Como é que eu faço uma palavra pintada de amarelo? Usando a tag mark, né, que é a que fica ali, oficina, Vênia Mark. Vocês podem estar perguntando, e assim por diante, tá? Depois eu tenho a tag small, que deixa um pouquinho menor, que o volupages aqui, ó, tá um pouquinho menor que as outras palavras. E depois o strong, que seria parecida com o bold, só que o strong no sentido semântico dele é para deixar a palavra mais força, vamos dizer assim. Mas aí vocês perguntam, Rafa, o que é esse monte de palavra esquisita que tu escreveu aqui? Esse monte de palavra esquisita é o seguinte, vou colocar outro tag P aqui para mostrar para vocês. A gente tem o Loren, que é um recurso do Visual Studio para quando a gente não sabe o que escrever, mas a gente quer deixar um espaço do parágrafo marcado na página. Então a gente escreve Loren e ele já sugere aqui para a gente o Loren. Aí quando a gente clica nele, ele joga um texto aleatório escrito, acho que até em latim isso aqui, para gente, mas só para a gente testar. Tá? Então vocês viram, ó, eu tinha esse parágrafo aqui. No momento que eu coloquei outro parágrafo aqui, ele já jogou o parágrafo aqui para mim. Então, ele vai renderizando, ele vai colocando as coisas de cima para baixo no site. Então, tudo que eu quiser que vá aparecendo, eu vou colocando assim. Fica feio, fica bagunçado, porque é o HTML. Depois, a gente vai arrumar isso aqui com o CSS, vai centralizar, vai alinhar texto, né, colocar cor. Isso tudo é lá no CSS. O HTML é assim mesmo. Aqui eu tenho só um exemplo do sup de novo, né, como se eu quisesse escrever x ao quadrado, se eu quisesse escrever a fórmula da água, como eu faria. Então, sup coloca em cima e sub deixa embaixo. Então, aqui seria o sup, aqui seria sub. A gente também costuma usar muitas listas, né, nos sites da gente. Então, a gente tem 3 tipos de lista, a princípio. Tem no material também, tá? A lista organizada, que ele daí, quando eu uso essa tag OL e as LIs dentro, porque LI é a lista, né? E aí eu tenho formas de mostrar essa lista. A LI com as listas organizadas vão colocar números, né? 1, 2, 3, 4 para gente, vão ordenar as coisas numericamente. Depois, eu tenho o L, que o L eu não quero que apareça a numeração 2, 3, 4, eu quero que apareça só um marcador. Então, aqui no tipo da UL, eu tenho alguns marcadores. Eu tenho o círculo, o square, que é o quadrado, né? Então, eu posso definir aqui o tipo de símbolo que vai aparecer. No exemplo aqui, eu mostrei um quadradinho. Se eu tirar por default, ele vira bolinha, tá? Mas eu não quero bolinha, eu quero dizer que eu quero deixa eu voltar aqui. Eu quero dizer que eu quero um quadrado, então, por isso que eu disse que o tipo é square. Ele aparece quadradinho. Depois eu tenho as listas com descrição, que é o DT e o DL. Então, eu posso escrever um tópico, né? Por exemplo, café, ó, café está escrito aqui, e um subtópico para ele com o DD. Café, café quente preto. Né? São exemplos aleatórios, só para vocês mostrarem. Só para mostrar para vocês como funcionaria. Tá? Então, é dessa forma que eu vou colocando as coisas no site. Nesse aqui do contato, deixa eu ver, desse do contato de diferente que tem é o botão, que vocês viram que, se eu vier aqui no contato, aparece esse botão. E na curiosidades, tem uma imagem, ó. Nesse exemplo das curiosidades, tem uma imagem. Como é que eu coloco uma imagem? A gente vai ver na mentoria que vem como colocar as mídias, tá? Que é imagem, som, vídeo no site. Mas já dando uma prévia, né? Uma imagem, a gente coloca com a tag IMG. Deixa eu esticar mais aqui. Que vai ter um atributo SRC, que é de procurar, né? Procurar aonde essa imagem está no nosso projeto, que no caso é aqui, dentro dessa imagem aqui, ó, a torre. Dentro da pasta imagem eu tenho a
torre. E alguns outros atributos que a gente vai comentar depois. Ai, fecha isso. Que é o Alt. Esse Alt é importante a gente preencher, que é a descrição da imagem aqui, uma torre. Então, quem está ouvindo, né, não vai ver a imagem, vai ver só esse áudio, que está escrito na descrição dela. E quando a imagem no site não carrega também, por algum motivo, né, sei lá, o caminho está incorreto aqui, porque aqui eu tenho que dizer qual é o caminho onde essa imagem está. Então, ela está na pasta imagens / torre. Se isso aqui estiver incorreto, vai aparecer aquele quadradinho de quando a imagem não carrega e a descrição da imagem embaixo. Tá? Então, qual é a proposta agora para iniciar? Vocês começarem a colocar tudo que vocês colocaram lá no Google Sites aqui no HTML de vocês. Vocês vão criar uma pasta chamada Meu Site, Meu Primeiro Site, sei lá como quiserem, e vão começar a colocar os elementos que vocês usaram lá no Google Sites. Então, vocês vão olhar para aquele site, vocês viram que vocês colocaram... Primeiro, vocês vão estruturar, né? Ali o header, o body, o que vai ser o assunto principal, o que vai ser o footer. E aí vocês vão começar a colocar os elementos dentro do HTML de vocês. E lembra, né? No final da trilha, vocês vão fazer o site lá do Google Sites em código. Então, vocês vão começar a estruturar. Vocês vão criar um index, né? Vão colocar o ponto de exclamação, que vai criar a primeira estrutura do site. Vão trocar aqui o título do site para meu primeiro site. Dentro do body, vocês já vão começar a usar um header. O que vocês usaram dentro do header? Eu usei só um menu e uma palavra. Não vai ficar na ordem que vocês querem, não vai ficar igual ao Google Sites, porque a gente ainda não fez o CSS, né? Só está colocando as coisas. Depois, vocês vão organizar essas coisas com o CSS. Colocar cor, né? Posicionar direitinho, que nem está lá no Google Sites. O Google Sites já faz tudo para a gente, né? Por isso que ele é fácil de construir. Aqui no código a gente tem que fazer tudo. Então, o que eu quero dizer assim, não se preocupem com a aparência do site que ela vai ter com HTML, vai ficar feio, vai ficar bagunçado, porque só vai colocar as coisas, né? E depois vocês vão começar a organizar essas coisas com CSS. Então, vocês vão fazer isso, colocar o header, colocar o body, né? Colocar a main, o que vai ter dentro do principal. Os textos vocês já podem colocar, né? Com parágrafo. Os títulos também vocês já podem colocar. Mas eu quero me referir às cores, né? Posicionamento. Isso ainda vocês não vão fazer. Mas eu sei que está muita informação para a primeira mentoria, mas eu vou falar isso de novo depois nas próximas, tá? Eu quero mostrar o DevTools para vocês. Deixa eu abrir um site aqui. Da Lura, não. Sei lá, um site. Me diga um site aí que eu possa acessar, sei lá. Mercado Livre, sei lá, Mercado Livre. Me deu um branco agora. Tem pouco site na internet, né? Mas esse site aqui, por exemplo, tá? Eu gostei aqui nesse site que ele tem um cabeçalho, ó, cabeçalho. Aí a gente começa a identificar as coisas nos sites que a gente navega, né? Esse site aqui tem um cabeçalho, né? Agora ele mudou de cor, mas antes ele era amarelo. Tem um menu aqui, né? Dentro desse cabeçalho, ó, agora mudou aqui, ó. O corpo principal, essa parte que está em azul. Se eu for descer, né, lá embaixo provavelmente vai ter um rodapé, trabalhe conosco, termos e condições, acessibilidade, contato, né? Então isso aqui seria o rodapé do site, com o CNPJ, ó. Então eu consigo já começar a enxergar as partes dos sites, né? Então, o rodapé, aqui seria o corpo principal, aqui em cima o cabeçalho e o menu, né, do site. Como é o Mercado Livre, né, tem muita coisa, muita informação. Mas isso aqui tudo a gente vai detalhar no decorrer da trilha. E aí eu achei legal esse cabeçalho amarelo aqui. Como é que será que foi feito isso? Lembram do DevTools que está comentado na mentoria? Então, o DevTools, eu vou clicar no botão invertido do mouse, aquele que a gente não usa, né? É o botão direito. Vai abrir um menu na tela e a última opção dele, inspecionar.
nesse menu na última opção. Então, quando eu abro esse inspecionar, eu consigo espiar todo o HTML dessa página. Ó. Então, ó, o head, tudo isso aqui tem no head. Ó. Como é uma página grande, tem muita informação no head. Até vou fechar o head aqui. Né? Então, para carregar essa página aqui, como é uma página que tem muitos itens, né? Precisa de muitas informações, o head dela está lotado. Mas são informações para o navegador, tá? Isso a gente não vê. Aí eu quero olhar especificamente esse cabeçalho aqui, ó. Então eu tenho uma setinha aqui no canto, ó, que eu vou selecionar ela, e posso vir aqui, o mouse não está me ajudando muito, ó, e passar essa seta. Eu quero ver essa parte aqui, então, ó, eu clico nela. Aquela parte amarela ali tá dentro do header, ó. Eu achei uma página muito complicada aqui de mudar as coisas. E esse header tem várias coisas, tem uma divisão, ó, se eu clicar na divisão aqui, ele vai me mostrando daí o CSS de cada coisa, ó. Aqui é a main, ó. Estão vendo que muda de cor? Na main é a parte de baixo. E toda aquela parte é o header. Quando eu clico aqui ou aqui, ele mostra todo o HTML que foi feito para construir essa parte aqui. Claro que aqui tem muitas informações que vocês vão olhar, nossa, meu Deus do céu, né? Mas não, calma, a gente vai vendo parte por parte. Então, aqui é o HTML da página. Aqui embaixo é o CSS, ó. Lembra que eu falei que a gente pode trocar? Ó, vou desativar aqui a cor amarela do site. O background amarelo aqui, ó, do menu. Viram que ficou branco aqui? Aqui também eu posso vir e mudar alguma coisa. Vamos ver o que teria aqui para mudar. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui é muita informação para a gente vir mudar aqui, né? Menu nave. É que quando tem 3 pontinhos e tem mais um montão de coisa misturada aqui junto, né? Vou ver se eu consigo mudar aqui o menu. Crie sua conta. Estão vendo que está escrito crie sua conta. Onde é que está o crie sua conta aqui? E mais para cima. Eu não quero confundir vocês aqui, tá? Div, menu, mais menu, itens do menu. Esse menu aqui está muito complexo, tem muita informação, mas eu consigo mudar cada partezinha aqui. Eu quero mudar só essa palavra categoria aqui. Onde é que ela tá? Tá aqui. Mas viram, a gente pode fazer uma busca, tá aqui escrito, ó, categorias. Se eu vier aqui e escrever outra coisa aqui, ó. Estou mudando o site. E der Enter, olha o que aconteceu no site do Mercado Livre aqui. Mudei o menu, estava escrito categorias para estou mudando o site. E tirei o background de amarelo. Lembra que esse background aqui, o plano de fundo era amarelo? Eu vim aqui e desativei o amarelo, né? Agora ele saiu do lugar que eu estava. Mas o que isso significa? Que eu posso vir bisbilhotar, né? Como foi escrito o HTML. Aqui é uma lista, né? Do menu, ó, então tem com links para outros lugares. Vocês vão ver que a gente pode fazer muitas coisas, né? Dentro do HTML. O Mercado Livre tem muita informação, poderia ter pegado um site mais simples. Mas o que eu quero dizer? Que a gente pode vir aqui, ó, essa ex-row aqui, ó, nem estou, né? Ex-row. E aí, você pode estar se perguntando, mas agora, Rafa, eu estraguei o site do Mercado Livre? Não, porque quando eu abro o site, eu abro no meu computador, né? Uma cópia. No momento que eu atualizo, ele volta ao normal, ó. Voltou para categorias e voltou o background amarelo aqui também, tá? Então, o que eu quero dizer é que com esse DevTools, com esse inspecionário, eu posso espiar, né? Dar umas espiadinhas no código para ver como é que foi escrito determinada coisa no HTML. Peguem um site mais simples, né? Não do Mercado Livre, aqui, que é muita informação. Por exemplo, esse da Lura aqui que eu estava lendo um negócio. Aqui eu vou inspecionar esse aqui. Esse aqui acho que está um pouco mais simples, ó. Tem um pouco menos. Os sites, como eles têm muitos links para outros lugares, né?
Então, ele vai... Sempre o HTML do site vai ter muita informação. Depois vocês vão ver que cada informação que está aqui vai fazer sentido para vocês, tá? Gurias, eu passei 20 minutos da mentoria, vocês me desculpem, mas me empolguei aqui falando. Dúvidas, eu sei que eu falei muita coisa, né? Alguma dúvida que vocês queiram colocar agora? Não, Rafa, eu vou tentar fazer, aí depois as dúvidas vão surgir. Mas em relação ao que a gente falou hoje, vocês têm alguma dúvida? Aqui as perguntas no chat, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Sim, tem gente que já precisou sair, claro, né? Porque eu passei muito das 9. O VS Code é leve. Tô dando uma espiada no site aqui, tá? No site não, no chat. Tá, sim, tá. Rafa, estou pensativa sobre esses sites porque o meu computador ele é de 2018. No ano passado mudei o processador porque ele está valendo. Será que ele vai suportar todos esses sites? O Visual Studio ele é leve, né? Se tu conseguir instalar, tu vai conseguir inicialmente fazer alguma coisa. De repente, no futuro, lá quando começar a usar mais no final da trilha, quando começar a usar outros recursos, ele pode começar a reclamar. Então, a gente vai ter que pensar na troca do teu equipamento. Não agora nesse semestre, nesse ano, de repente, mas ano que vem, sim. Que mais? Alguém respondeu, daí a Maria Clara respondeu que ele é leve. E assim, às vezes a gente vai trocando peças do PC, né? Mas assim, tu conseguiu trocar o teu processador. Só que às vezes, vou colocar agora um processador bem atual no meu computador. A placa não vai suportar, né? Porque ali é um conjunto de coisas que tem que funcionar ao mesmo tempo. Então, não adianta a gente comprar uma coisa super nova para funcionar numa coisa mais antiga, não vai funcionar, né? Então, chega num ponto que não vale a pena tu trocar as peças, né? Vale mais a pena tu já trocar o computador. Aceita precisou sair, que eu falei demais, né? Depois a Maria Clara perguntou aqui, Rafa, a gente vai precisar estruturar as páginas do site que a gente fez no Google Sites ou só a página inicial? Olha, já pode fazer todas, né? É uma oportunidade de tu ir treinando já o teu HTML, né? E depois o CSS nessas outras páginas. Então, quem fez só a página inicial, tudo bem, vai fazer só a página inicial, mas quem fez outras páginas também vai conseguir fazer. Vocês vão ver que é simples, não tem problema ali. E já vai aproveitar, vai praticar um pouquinho, tá? Que a ideia Rafael, é que você... Oi. essa é a Alessandra, fazendo feedback aí. Esse final de semana eu peguei para refazer a minha página, né? Aí eu fico mais calma. Esse prazo aí maior foi até bom. Fui refazendo, fui olhando, fui vendo. Então, tipo, é bem interessante, né? Tipo, é uma alusão de uma coisa que a gente não tinha ideia. É uma Sim, sensação muito boa. e agora vocês vão passar esse site para o código, né? Então, hoje é a primeira mentoria, não fiquem nervosas também, não fiquem aflitas, né? Que a gente vai falar de novo na mentoria que vem, eu vou tirar dúvidas, vou mostrar outros projetos, mostrar outras coisas, e assim vocês vão ir construindo, tá? Então, o ideal, assim, que o site que vocês forem fazer agora é o clone do Google Sites. Então, como tu fez no Google Sites, tu tentar replicar aqui no código, né? Do mesmo jeito. E como que a gente copia algo que quer utilizar no próprio site? A gente vai ver mais adiante, tá? Eu não quero que vocês copiem agora, porque vocês viram que lá tem muita informação. Então, eu quero que vocês copiem sabendo o que vocês estão copiando, né? Não só copiar por copiar. Então, por enquanto, deixa assim. Eu só mostrei que é uma opção, né? Da gente dar uma espiada lá, a gente ter umas ideias. Mas isso a gente vai fazendo também durante a trilha. Um aplicativo que eu possa fazer pelo celular. Pelo celular, o CodePen, que eu mostrei semana passada, que ele é uma plataforma online. A gente também tem o Visual Studio Online, mas não é uma boa experiência fazer por celular. Tu não vai ter uma boa experiência pelo celular. O que eu quero dizer de boa experiência, assim, que não vai ser tão fácil como se tu usasse ele no computador, né?
Mas é claro, cada pessoa tem as suas particularidades. Mas, assim, pelo celular o CodePen ou o Visual Studio Online. Tá? Tá usando o Chromebook, não tem problema, mas tu conseguiu instalar? Se tu não conseguiu, tu vai ter que usar o Visual Studio Online. Ah, mas por que o Visual Studio? Porque como as mentorias eu vou mostrar tudo no Visual Studio e tu tá aprendendo, o ideal é que tu tenha a mesma ferramenta, né, para conseguir fazer as mesmas coisas. Se tu tá usando uma plataforma diferente, tu vai ter que aprender a trabalhar naquela plataforma, né? Depois outra pergunta aqui da Lucineide. No final, você poderia explicar a respeito do site que você quer que façamos? O site é o que vocês fizeram no Google Sites e agora vão fazer em código. Então, agora, depois da mentoria, vocês já podem olhar para o Google Sites de vocês, para o site que vocês fizeram lá no Google Sites, e começar a criar ele aqui no Visual Studio, né, no Visual Code. De que forma? Colocando os elementos, né? Criando a estrutura geral do site, colocando o cabeçalho, criando o menu, que nem eu mostrei para vocês ali no código. O que mais? Um aplicativo que eu possa fazer pelo celular, como eu já falei, né? Tem o CodePen, que tu pode fazer na tua conta, né? Vai ficar salvo na tua conta o código lá, e depois tu pode copiar e colar no Visual Studio, se tu quiser fazer assim fora de casa. Qual é a entrega para a próxima segunda-feira? Nessa segunda-feira não vai ter entrega de atividade. A atividade que vocês vão fazer é trabalhar no site de vocês. Então não vai ter nada para entregar, mas vocês vão ter que trabalhar por conta daí, né? Vocês vão começar a construir o site de vocês. A tarefa do Google Sites vai ser vai ser encerrada hoje, né? À meia-noite. Então, vocês têm ainda o dia de hoje para entregar. Ah, Rafa, não consegui fazer tal. Pessoal, a gente tem que se organizar dentro de um prazo, né? Que nem a gente falou, a gente vai tentar trazer vocês a ideia de como as empresas, né? Como, e também a ideia de organização de vocês. A gente deu uma semana, mais uma semana para entrega, então são 2 semanas. Claro que todo mundo tem problemas, todo mundo tem tarefas, né? Mas assim, a gente tem que, se tu te propôs fazer, tu tem que conseguir organizar um tempo, né, para tu fazer as entregas. Então, encerra hoje, tá? Quem não conseguiu entregar vai estar fora do curso? Não, só não vai ter entrega, tá? Mas vocês vão fazer para vocês terem um modelo para desenvolver durante a trilha. Lá no final da trilha, vocês vão ter que fazer uma apresentação do site que vocês desenvolveram durante a trilha em código, né? Lá no final, vocês não vão apresentar o Google Sites, vocês vão apresentar o que vocês fizeram no Visual Studio, tá? Então, eu não consegui entregar do Google Sites. Ok, não tem problema. Estou fora da trilha? Não, só não conseguiu entregar a tarefa, tá? Mas vocês vão se basear em algum modelo, vocês vão construir alguma coisa, né, para mostrar no final da trilha, tá? Que mais? Uma dúvida, você sabe informar por que dá erro para carregar imagens a partir do Drive? Tive que baixar tudo para o PC para inserir na página. A princípio, o Drive, você tem que estar trabalhando no mesmo e-mail, né? O Drive tem que ser do mesmo e-mail que vocês estão. Isso aqui falando do Google Sites, né? Se for no Visual Studio, a gente tem que baixar a imagem para o projetinho do Visual Studio, que nem aquela imagem que eu estava ali da torre, ela estava no meu projeto, né? Estava dentro da pasta do meu projeto. Aquela tarefa do Visual Studio foi prorrogada até hoje, à meia-noite, tá? Ela já tinha encerrado o dia 1º, foi prorrogada por mais uma semana, então encerra hoje, dia 8. Estou muito preocupada em não conseguir entregar as atividades e ser eliminada por conta disso. Não, claro que alguma tu vai entregar, né? Tu não vai ficar toda a trilha sem entregar nenhuma. Mas assim, por exemplo, se tu não conseguiu entregar do site, a primeira, tu continua na trilha e entrega as outras, tá?
Não, são 75% das entregas para ser aprovado. É o projeto, né? Construir um site lá no final da trilha e mais 75% das entregas. Então, se alguma coisa tu não conseguiu entregar, tu não vai ser eliminada por causa disso, tá? Gente, mais alguma coisa para perguntar? Que já são 9h30, né? Eu estendi meia hora a mais, tá? Eu sei que é muita coisa, mas vocês assistam de novo, né? A mentoria. Tentem fazer ali junto. Semana que vem a gente tem mentoria de novo, a gente esclarece mais dúvidas, e assim a gente vai construindo, tá? Ana Clara, pode falar, Ana Clara. Olá, primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu só queria te falar um negócio. Você abriu o site da Lura, eu fiz HTML e CSS pelo site da Lura. Uhum. E aí a gente também usou o Visual Studio Code. E, nossa senhora, hoje na aula eu aprendi muito mais coisas que eles ensinaram lá. E lá o projeto era fazer um site do Spotify. Só que eu não consegui fazer, eu tive muita dificuldade em fazer o site. Mas aqui eu consegui aprender super bem. Porque nem eu falei no início lá, o que a gente vai falar aqui, vocês vão ver em outros cursos por aí, né? A diferença que eu particularmente escolhi ensinar partes por partes, né? Por isso que eu falei da empatia, né? Assim, de quem sabe um pouquinho mais ter paciência com quem está entrando, porque eu vou explicar desde o início, parte por parte, para fazer sentido para vocês. Porque eu como professora entendo que como é que tu vai construir uma coisa que tu não está entendendo? Porque tem que colocar ali, só porque tem que colocar ali, mas por que tem que colocar ali, né? Qual o sentido de colocar as coisas ali? Então, o programa vai ser dessa forma, né? A gente vai explicar parte por parte ali para vocês irem entendendo e construindo com entendimento, né? Sabendo o que estão fazendo. Inclusive, por conta desse curso, eu entrei numa estafa mental tão grande que eu tive meio que um surto, sabe? Então, nossa, foi um negócio horrível. Aí eu falei assim, eu vou tirar esse tabu de mim. Aí, nossa, aí agora, graças a Deus, eu tô conseguindo aprender bem. Sim, com calma, né? Sem criar ansiedade. Por isso que eu falo sempre, sem criar ansiedade, né? Vamos cada uma no seu tempo. Devagarinho a gente chega lá. E todos chegam, tá? Todos conseguem chegar. Sim. Tá bom, Ok, Gurias? muito obrigada, viu? Imagina. Alguma coisa a mais? Eu acho que a gente está com a pressão de escola, de estudo, aí a gente fica achando que tem que tirar 10, que vai ter que tirar 9, às vezes passa um desespero, uma ansiedade, e no final todos somos capazes, né? É Sim, que com nem a certeza. gente tem, eu não sei se tem colegas aqui, eu pelo menos eu vim através da Univesp. E a Univesp, ela faz uma cobrança surreal. Ela dá um mecanismo simples e cobra uma teoria super além do propósito. Então, tá todo mundo aí no nível de estresse alto, cobrança, que nem E eu ansiedade, né? estudei 4 meses daí derivada e zerei a prova, só acertei na quase certa. Então, aí a gente fica assim meio, porque na verdade o contexto é a gente aprender. E vocês estão assim, tá certo que a gente está se apegando agora, se conhecendo, mas eu vi que ontem eu reli os PDF, reli, assisti já um vídeo. Então, essa aí você consegue namorar e aprender ao mesmo tempo. Você consegue ter uma É, sintonia, né? Com o sim. propósito. Então, obrigada, Rafaela, pela atenção. Imagina.
a didática, eu sei que você acaba... eu sou mais rápida, você é mais lenta, mas tipo assim, você acaba transmitindo para todo mundo, tentando para que todos peguem no mesmo, chega pelo menos no mesmo nível, né? Nem a mais, nem a menos. Mas obrigada aí. Imagina. Essa é a intenção, né? Que vocês consigam aprender. Só o prazo, né? O prazo você tem que começar a se organizar para, né, conseguir entregar as coisas No dentro do caso, eu prazo. fiquei com dúvida. Essa última aula que a gente fez era só para fazer as instalações, aprender, Isso. verificar os códigos, já começar a ter uma visão mais didática, né? Preparar o ambiente, porque daí hoje, né, a gente já ia começar mexendo no Visual Studio, então você já teria instalado, né, para Eu agora já quando tenho eu instalado colocar já. isso, quando eu subir a mentoria para vocês, é vocês fazerem junto de novo e já começar a mexer no site de vocês. Ah, tá bom, maravilha, obrigada. Tá bom. Então, gurias, um beijo, uma boa semana, e a gente se vê segunda-feira e vão colocando as dúvidas lá no fórum, né? Lá no WhatsApp vocês se ajudam lá, eu vi que vocês conversam bastante também. E é isso aí, criem grupos de estudos, como vocês acharem melhor. Fala, Cristina. Cristina levantou a mãozinha. Quer falar, Cristina? Ou tu levantou a mão por engano? Não, eu queria saber, ter certeza que aquela ambientação no Visual Studio é para fazer até quando? Para instalar? É, É que hoje a gente já começou a mexer no código, então o ideal seria que tu já tivesse instalado o quanto antes tu conseguir instalar. Que hora? Agora, tá. hoje você já começa a construir o site, daí semana que vem a gente já vai ver como colocar os vídeos, imagens, sons, né? Então, assim, para não É. ficar muito para trás, não acumular muita coisa, o ideal é que tu vá fazendo a cada semana, né? E lendo o Uhum. conteúdo de cada semana. As tarefas também dessa semana vão ser tarefas lá do W3C, até esqueci de falar isso. Eu tô compartilhando a tela ainda, né? W3C School, que eu falei desse site, eu queria mostrar ele para vocês também. Ó. Ele tem o tutorial de todo o HTML. Ó. Essa não é a documentação oficial é do Mozilla, mas ele tem toda. Ele está em inglês, né? A gente pode clicar com o botão direito aqui e traduzir a página para o português. Então, se acharem mais fácil ler em português, podem ler em português. E ele tem toda a introdução, ó. E tem com exemplos, né? A gente pode testar junto aqui, mexer aqui, né? Para alterar aqui também. Então, por isso que eu gosto dele. As tags, vai explicando cada tag, ó, toda a estrutura para vocês, o que cada uma significa, né? E aí vocês podem ir evoluindo e vendo mais coisas. E lá também eu pedi exercícios, que está aqui nesse W3C, tá? Então, vocês vão poder fazer algumas coisas para já ir testando. Aqui estão os exercícios, ó. Tá em inglês, né? Daí tem que traduzir. Só cuida que às vezes a gente coloca a resposta em português, a gente tem que colocar a resposta em inglês, né? Para ele corrigir. E aí vocês vão poder enviar a resposta e ir tentando, né? Aí vocês vão iniciar o exercício. Ó. Tem todos os links lá. Que aí vocês vão ir preenchendo aqui, né? Vão colocar a resposta, ele vai dizer se está certo ou se está errado. Mas antes dos exercícios, ele tem todo um tutorial, né? Que vocês podem ler, aqui, ó, ler e estudar. Tá? Só para finalizar, que eu tinha esquecido de mostrar o W3C, que é o que vocês vão encontrar de tarefinha lá para praticar essa semana. Certo? Joia. Parece bastante coisa, mas depois que vocês pegarem o ritmo, assim, vocês vão ver que vocês vão meio que acostumar, assim, se ambientar. Ok? Olha aí, 9h40, ó, falei pra chuchu, eu falo muito, falo demais, né? Então tem que cuidar o tempo também, porque tem pessoas que precisam trabalhar. Mas assim, obrigado pela presença e bons estudos para todos vocês. Beijo. Em seguida eu já vou subir o vídeo Ok, lá para tchau, tchau. Muito vocês. obrigado, viu? Imagina. Em seguida eu vou subir o vídeo Tchau, lá até para segunda. vocês
até segunda, para vocês verem. E tirarem as dúvidas de novo, tá? Beijo. Ok, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.